Então, vamos lá? Sejam Vamos. bem-vindos, né, à nossa live. É um assunto muito interessante, é um tema muito essencial, né? Que é a importância da estimulação, né? E da reabilitação cognitiva nos idosos. Então, nós estamos aqui com a doutora Júlia. E a doutora Júlia, ela é especialista, né, doutora Júlia? Você vai nos apresentar para a gente, para falar desse assunto que cada vez mais eu acredito que em crescimento, né? Iniciou-se falando sobre o cognitivo, mas não necessariamente o cognitivo dos idosos, mas agora eu acho que está ampliando muito essa área, né? A Sim, questão sim. da cognição dos idosos, até que ponto isso é preocupante, né? A questão do envelhecimento e até que ponto nós podemos contribuir para a melhor qualidade de vida, né? Então, doutora Júlia, eu gostaria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, da sua formação. Pois não, olha, eu sou psicopedagoga. Eu sou graduada em História, depois eu fiz mestrado em Psicopedagogia e fiz Uhum. o doutorado em Filosofia. Mas atuo, né, meu trabalho diário é como psicopedagoga. E há alguns anos eu comecei a trabalhar com adultos e idosos em função do meu próprio envelhecimento, porque quando a gente envelhece, fica mais difícil sentar no chão, pular, porque a questão funcional é afetada. Isso é uma coisa interessante da gente parar para pensar, né? Porque você tem perda muscular, isso mesmo que você seja um atleta, mas você tem perda muscular com o envelhecimento. E você Uhum. vai ter declínio cognitivo, sem sombra de dúvida. Não existe nenhum ser humano que envelheça sem declínio cognitivo. E aí eu comecei a trabalhar com adultos e idosos. E daí comecei a publicar, publiquei já 3 livros nesse âmbito de estudos, né? E tenho participado muito de discussões e de pesquisas a esse respeito. O trabalho psicopedagógico Uhum. com adultos e idosos. Isso, muito Acho que bom. é isso. Eu dirijo a Fundação Aprender, eu acho importante também falar sobre isso, até mencionei para você, né? Hoje, 22 de outubro, a Fundação completa 23 anos de instituição, aqui no sul de Minas, na cidade de Varginha, e por Uhum. intermédio da Fundação, nós oferecemos cursos, inclusive, agora no dia 1º de outubro, nós vamos dar início à segunda turma do curso de aperfeiçoamento de atualização, melhor dizendo, em psicopedagogia para adultos e idosos. É um Muito curso que muito sucesso e que a gente coordena aqui pela Fundação Aprender. sim. E Era isso. é interessante que essa área da psicopedagogia, dificilmente as pessoas elas especializam, né, em idosos, né? É mais assim, a É, pessoa faz o curso pensando realmente na parte infantil, né, da criança, do adolescente. exatamente, exatamente. Inclusive, eu fui pioneira. Acho que o primeiro livro publicado a esse respeito foi o meu, em 2020. Psicopedagogia para adultos e idosos, diagnóstico e intervenção. Depois disso, em 2022, eu publiquei práticas psicopedagógicas com adultos e idosos, e agora, Uhum. em 2025, eu publiquei relatos de atuação psicopedagógica com adultos. Porque eu sempre gosto de lembrar, sabe, Priscila, que o Uhum. idoso é um adulto. Essa é uma questão, para mim, fundamental. A gente não pode olhar para o idoso e infantilizá-lo. Então, o Isso. idoso, ele é um Uhum. adulto, ele raciocina como um adulto, né? Ele está lá dentro de uma lógica formal que a gente alcança quando atinge a maturidade e não perde. Então, o Isso, idoso é um adulto, isso tá? mesmo, É assim. né? É uma fase do adulto. Isso mesmo. É uma etapa da vida, né? Então, assim, doutora, para a gente começar, vamos assim esclarecer qual que é essa diferença quando nós estamos falando em estimulação cognitiva e reabilitação cognitiva. Qual que é a diferença entre esses dois conceitos? Muitos têm essa dúvida.
Eu acho essa questão muito relevante, porque ela causa realmente dúvida. O que a gente ouve mais falar é estimulação cognitiva, porque vem desde a criança. Mesmo uma criança, né, pode ser estimulada cognitivamente. E essa estimulação pode vir desde a infância até a maturidade e a velhice. Agora, a reabilitação cognitiva é diferente da estimulação, porque a estimulação, o próprio nome diz, você vai estimular para que as funções cognitivas possam, né, ser desempenhadas da melhor maneira possível. Aí a gente tem que entender o que é função cognitiva. Função cognitiva é observação, é uma função cognitiva fundamental, você tem que aprender a observar, comparar, classificar, inferir, né? Deduzir, tudo isso que tem uma lógica é uma função cognitiva. Né? A percepção de relações espaciais é uma função cognitiva, a percepção de relações temporais são funções também, é uma função cognitiva. Então, a gente pode estimular essas funções desde a criança. E se você tem um idoso senescente, o que é o idoso senescente? Eu sou um exemplo. Eu tenho 75 anos, mas não tenho demência. Eu não sou demenciada. Então, eu tenho um envelhecimento natural, normal. Isso é o que a gente chama de senescência. Então, um idoso senescente, ele deve ser estimulado. Por quê? Porque todo idoso tem declínio cognitivo normal, está lá no DSM-5. Você envelhece, você tem um declínio cognitivo. Mas esse declínio cognitivo do idoso senescente é natural, é normal. Então, você tem um rebaixamento cognitivo, e aí quanto mais você estimula, melhor condição de viver a vida você tem. Por quê? Porque o cérebro é o único órgão do corpo humano que quanto mais você usa, melhor fica. Daí a estimulação. É como se fosse ginástica cerebral. Você está estimulando, ele vai ficando cada vez melhor. Tá? Então, você estimula o idoso senescente, que é aquele idoso que envelhece naturalmente, sem nenhum quadro patológico maior. Agora, nós temos o idoso senil. O idoso senil é aquele que sofre de uma patologia demencial. Então, você tem o mal de Alzheimer. A gente hoje não usa mais a palavra mal de Alzheimer, a gente usa doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer. Você tem a demência de corpos de Levy, inclusive, não sei se você viu, mas Milton Nascimento está com esse quadro, isso saiu na mídia há pouco tempo. Né? A doença de Alzheimer ela é muito lenta. Ela, às vezes, a pessoa leva 20, 25 anos nesse quadro, sabe? Até que chegue na sua última instância. Mas a demência de corpos de Levy é rápida. Tanto que Milton Nascimento não está mais falando, não está mais engolindo, nada disso. E a gente tem um outro tipo de demência, que é a demência frontotemporal. Não sei se você já ouviu falar, aquele repórter da Rede Globo, Maurício Kubluski, tem esse tipo de demência. Saiu até um documentário falando sobre essa vida dele, né, após o diagnóstico da demência frontotemporal. Então, quando você tem uma pessoa que não precisa de ser idosa, por exemplo, eu atendo no meu consultório um homem de 45 anos que teve um AVC. Ele não tem demência, mas ele teve um AVC. Então, ele teve lesão cognitiva em função do AVC. Eu faço com ele reabilitação cognitiva. Ao mesmo tempo, eu tenho uma cliente que é uma idosa de 63 anos, senescente. Com ela, eu faço estimulação cognitiva. Então, a gente tem que ter essa percepção. A reabilitação é quando há uma lesão, uma patologia. A estimulação é quando você quer manter o sujeito funcionando bem, mas não há uma patologia pré-existente. Essa é a diferença básica. Tá? Muito esclarecedor. Muito bom.
Então, a questão da demência é que faz como é que fala? Essa diferença, não só a demência, por exemplo, um AVC leva à reabilitação cognitiva também, né? É. Sabe, um derrame cerebral, qualquer coisa assim, né, que hoje a gente chama de acidente vascular cerebral, de AVC, vai levar à reabilitação. Uhum. Então, você falou aí as principais doenças, né, que pode ser causadas aí na questão do idoso. Mas aí, quais são ali as principais alterações cognitivas que acontecem ali com relação ao avanço da idade e até que ponto elas são consideradas normais? Então, é outro Não, marco aí. considerado normal é essa diferença que eu fiz para você. Você tem o idoso senescente e o idoso senil. O idoso senescente é aquele que envelhece, vai ter alguma questão cognitiva, assim, porque tem declínio cognitivo normal. Então, pode ter, por exemplo, às vezes falha a memória, às vezes quer falar a palavra e aquela palavra, uma questão de nomeação, mas isso acontece, às vezes, com uma pessoa jovem também. Quantas vezes, por exemplo, você sai de um cômodo da casa para fazer alguma coisa, quando você chega lá onde você queria ir, você diz, mas o que eu vim fazer aqui? Esqueci. Não é? Não pode. Deve ter acontecido isso com você já. Comigo já aconteceu várias vezes. Então, essas pequenas falhas de memória, elas estão presentes no quadro da senescência, tá? A funcionalidade não é cognitiva, mas ela afeta o cognitivo. O que é a funcionalidade? A funcionalidade são aquelas, chama também de AVDs, atividades de vida diária. Sei. Que lá, quando você trabalha com criança na educação infantil, você trabalha atividade de vida diária com a criança. Mas com o idoso, a gente também pensa nisso, por exemplo, tomar banho sozinho, caminhar sozinho, se alimentar sozinho. Isso é o que a gente chama de funcionalidade. Se o idoso perde um pouco da funcionalidade, mesmo que ele não esteja senil, por exemplo, vou dar um exemplo. Um idoso levou um tombo na rua, caiu. Teve que fazer cirurgia por causa de colocar prótese, por causa da cabeça do fêmur, com quadril, essa coisa toda. E vamos dizer que houve alguma complicação e que ele não volte a caminhar, fique na cadeira de roda. Isso vai gerar um problema de funcionalidade. E esse problema de funcionalidade pode gerar um problema cognitivo. Por quê? A funcionalidade e a cognição andam juntas. Por isso a gente diz que fazer exercício físico é importante para você se manter ativo e você se manter cognitivamente bem. Porque o exercício físico, né, ele envia o seu físico, ele recebe o estímulo do cérebro, mas ele também envia estímulo para o cérebro. Então, é importante que você tenha perda de memória, que você tenha esses pequenos esquecimentos, isso é o mais. E pode haver perda de funcionalidade. E a perda de funcionalidade, né, muitas vezes, como eu disse, afeta a cognição. É verdade. E assim, acaba que nós, como seres humanos, nós queremos nos sentir úteis, né? Sim. Tem isso, né? Que o idoso ele vai perdendo essa funcionalidade e aquilo vai gerando uma certa tristeza, né? Porque aí fica no isolamento. Aí no isolamento, a funcionalidade gera dependência, perda de autonomia. Se você perde funcionalidade, você perde autonomia, você entra num processo de dependência, perde independência. Tudo isso afeta o cognitivo. Por isso é importante, eu sempre digo, você tem que ter 3 coisas para você ter um envelhecimento ativo, como hoje se diz. Primeiro, você tem que ter, né, você tem que ter cuidado com o físico. Então, por exemplo, eu, na minha idade, eu não faço musculação, mas eu faço pilates.
Hoje mesmo já tive lá no meu Pilates, porque tem que ter algum exercício. Caminhar, se você não pode entrar no Pilates ou na musculação, você vai caminhar, mas precisa de ter alguma coisa, né, que estimule o físico, o fisiológico. Depois, além do físico, tem que ter uma boa alimentação, sabe? Porque se você não tiver uma boa alimentação, se você se você ingerir muito doce, né, ou elementos multiprocessados, tudo isso vai acabar trazendo problemas de saúde. Pode desenvolver diabetes, pode, enfim, aí vem uma série de coisas, né? E a terceira coisa é se manter socialmente ativo, participar de grupos, ou pode ser de grupo da igreja, sabe, seja lá de que religião a pessoa, né, esteja, mas participar do grupo da igreja, ou ir, por exemplo, hoje, os centros comunitários, as instituições de ensino superior, tem as faculdades da terceira idade, não tem que sair de casa e conviver com gente, porque o ser humano não vive sozinho. A solidão gera a depressão mata. E tem uma coisa também, sabe, que você, Priscila, que eu acho importante. Eu não sei se vocês têm noção desse número, né? Mas as pesquisas mais recentes dizem o seguinte, que a espécie humana, toda a espécie humana, não sou eu nem você, a espécie como um todo, hoje, já tem uma longevidade, quer dizer, um tempo de que a espécie consegue viver de até 120 anos. A média, 120 anos. Essa semana eu estava no Instagram e me chamou a atenção uma postagem que dizia assim, hoje no Japão existem 100 mil idosos com mais de 100 anos. Para você pensar nisso. Então, a vida está estendida. A gente tem, por exemplo, eu com 75, eu posso viver mais 25 anos. Eu quero viver bem ou mal. Mas não é? Então, estimular o cérebro estar sempre em convivência social, exercício físico, se alimentando bem e aprendendo. Porque aprender é básico para a gente sobreviver. Né? Já dizia o Maturana que aprendizagem é processo vital, mantém a vida. Enquanto você está aprendendo, você está vivo. Do cérebro. Então, essas são as coisas. Você está aprendendo, você está vivo. Né? Você para, que nós somos os únicos seres aprendentes. Nós somos animais que aprendem. Os outros animais não aprendem. Eles são apenas adestrados. Treinados, adestrados. E nós não, nós aprendemos. Porque aprender é criar. Então, você não fica só na repetição. Você está sempre criando a partir daquilo que você aprendeu. Algo novo surge. Por isso, a humanidade se desenvolveu. É verdade. Então, já que você está falando disso, entrando aí nesse contexto, quais atividades simples, assim, do dia a dia que pode ser usada para estimular o cérebro? Bom, primeiro as tarefas domésticas. As tarefas domésticas, elas são muito estimuladoras. Tanto que e isso facilita muito para a mulher. Por isso que a mulher vive mais. A mulher vive mais porque mesmo que ela pare de trabalhar, ela continua com aquela responsabilidade sobre as tarefas domésticas. Então, preparar a lista de compra, ir no mercado, fazer as compras, né? Resolver o que vai ser feito de almoço, a limpeza, o contato, se tiver uma pessoa que faça a limpeza, mas ela está ali. Então, as tarefas domésticas são muito importantes. Existem geriatras que, no caso de homens com senilidade, né, com ou doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, sugere que ele faça tarefas domésticas, tipo pendurar a roupa no varal, lavar uma louça, varrer o chão, o quintal da casa. Tarefa doméstica é um exercício muito importante que
Porque a sua pergunta foi em relação ao que pode ajudar, não é isso? As tarefas domésticas, eu acho que são fundamentais, né, para isso. A gente não pode depreciar as tarefas domésticas, sabe? A gente precisa, pelo contrário, valorizá-las. Até porque nós estamos vivendo numa sociedade na qual nós vamos ter mais dificuldade sempre a cada dia de ter empregados que possam trabalhar em casa. Isso vai se tornar cada vez mais difícil. Né? Então, as tarefas domésticas, elas dão para o idoso um exercício mental. Porque, por exemplo, para eu pendurar uma roupa no varal, para você pensar, tem que ter planejamento, que é função executiva. Tem que ter controle inibitório, porque se tira todas as roupas ao mesmo tempo da máquina, vai cair no chão. Você entendeu o que eu estou falando? Para lavar uma louça, tem que pegar um utensílio de cada vez, senão vai quebrar. Tem que molhar a esponja com o detergente. Isso tudo é função executiva, que é estimulada ali naquela tarefa, que pode dizer, não está fazendo nada. Tá fazendo. Tá, com certeza. E até para as crianças também, né? Porque às vezes os pais demoram as crianças também para fazer tarefas em casa. Exatamente. E aí, vamos ver mais aqui. Esse processo de reabilitação cognitiva, né? O papel da família é fundamental, né? Então, como os familiares e profissionais ali podem trabalhar juntos para potencializar os resultados? Olha, eu acho que reabilitação cognitiva familiar não tem condição de fazer. Reabilitação só um profissional qualificado. Porque ele tem que ter acesso a programas específicos de reabilitação, a materiais específicos. Então, eu não vejo possibilidade de familiar fazer reabilitação. Acredito assim, familiar pode estimular, mas dependendo, né, da situação do idoso, só a estimulação não vai resolver. Isso. Entendeu? É isso mesmo. E a questão também, doutora Júlia, a questão da tecnologia, né, que ela tem assim, se tornado aliada para nós, né, hoje, nos dias de hoje. Então, assim, jogos digitais, aplicativos, realidade virtual, quais dessas ferramentas você acredita assim, que mostram algum resultado eficaz? Eu acho que a tecnologia é realmente uma aliada. Eu, por exemplo, no meu consultório, estou falando agora de estimulação e reabilitação. Existem vários websites que já dão para nós, né, uma série de possibilidades de trabalho. Então, você tem muitos sites nos quais a gente tem jogos, a gente tem desafios. Eu uso e tudo isso no meu... Por exemplo, a inteligência artificial, hoje em dia, é um aliado também, porque poupa o tempo do seu trabalho. Você pode criar imagens, né? Você pode, por exemplo, pesquisar... porque eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo bem simples. O idoso, ele tem uma história de vida. E essa história de vida... Ela foi preenchida, por exemplo, por alguns ídolos. Então, se você chega para um jovem hoje e você fala assim, Calbi Peixoto, você fala Nara Leão, eles não sabem quem foram essas pessoas. Mas se você chegar para um idoso, Emerson Fittipaldi, você está entendendo? Então, eu pego fotos desses ídolos do passado, porque a partir daí você pode apresentar para o idoso e ver como é que qual é a história dele com aquele ídolo, por que foi ídolo, por que não foi, por que gosta, por que não gosta, né? E isso tudo leva... Até você pega pela inteligência artificial com a maior facilidade. As imagens, né? A gente tem sites que ajudam muito, inclusive sites que eu uso até no Pinterest.
que é um programa, um site, não sei se você conhece, só de imagens, conhece? Sim. Eu, eu pego muita coisa no Pinterest também. Então, Uhum. eu acho que a gente não pode. Agora, tem uma outra questão relacionada a isso, que é o seguinte: muitos idosos têm medo da tecnologia. Por Uhum. isso, quando você está trabalhando em psicopedagogia no consultório, precisa levar o computador. A gente vai familiarizando aquela pessoa com esses recursos, vai ensinando a usar o básico, porque a tecnologia está no banco quando ele vai receber o pagamento. É E aí mesmo. você vê muito aquela fila imensa, porque não sabe mexer no caixa eletrônico. É Tem que ter mesmo. amor e gera a fila. Ao passo que, se ele souber fazer, ele não vai ficar esperando na fila, ele pode ir na máquina sozinho. Então, a gente precisa de trabalhar também essa questão da tecnologia com os idosos, né, que a gente atende, sem sombra de dúvida, porque a tecnologia está na nossa vida. É um Né? tipo de intervenção aí, né? Porque tem uns que realmente são muito resistentes. Muito. Não, eu não Não, e posso coisa. tecnologia não é só tecnologia digital. Há idosos que têm medo de panela de pressão. Não Pode tem ser. panela de pressão. Já É. convivi com sim. Não tem panela de pressão, não tem máquina de lavar roupa, não tem batedeira de bolo. Por quê? Porque isso é É. tecnologia, não entrou na casa dela a tecnologia. Você entendeu? Que coisa. Que coisa, mas. É. Agora, nós já estamos caminhando para o encerramento, doutora Julia. Está terminando já, passou muito rápido. Tá muito boa a Não, nossa. fique à vontade. Então, ó, encerrando agora aqui. O idoso, assim, às vezes ele não está muito motivado para poder fazer. Igual, por exemplo, as intervenções é um processo, né? Igual a Sim, questão da reabilitação cognitiva. Então, assim, esse aspecto emocional, social, influencia muito, né, nesse processo. E como sim, é que a gente sim. pode lidar com essa resistência e manter esse engajamento nas sessões, nos atendimentos? Olha, essa é uma grande dificuldade. Primeiro, porque no consultório, estou falando no consultório, geralmente o idoso chega não por sua própria vontade, a não Uhum. ser, por exemplo, idoso mais jovem, porque hoje em Uhum. dia idoso é 60. Então, eu tenho clientes no meu consultório com 63, 65, mas quando é um idoso que já está com uma idade mais avançada, geralmente é a família que leva. Ou é a Uhum. mulher que leva o marido, ou é o marido que leva a mulher, ou é o filho. Uhum. Então, eu me lembro muito, isso sempre está na minha cabeça. Existe um livro da Clemência Baraldi, que é uma psicanalista argentina, Uhum. chamado Aprender a Aventura de Suportar o Equívoco. E esse livro é maravilhoso, até o título é interessante, né? E ela se refere ao adolescente, mas eu acho que a gente pode trazer isso para o idoso. Ela diz assim, que quando o adolescente chega no consultório do psicopedagogo, ele vai porque a mãe leva, porque a família leva, porque a escola pede. Ele não Uhum. vai porque ele. E ele chega lá na psicopedagogia, porque geralmente ele tem uma dificuldade de aprendizagem, um problema de aprendizagem. E aí a Clemência Baraldi diz que o nosso trabalho precisa ser o seguinte, de você transformar aquilo que o adolescente chega dizendo, que ele chega dizendo assim, não sei por que eu estou aqui. Uhum. E você precisa transformar essa frase em eu estou aqui porque não sei. Olha que diferença, né? Não é? Mesma coisa com o idoso. O idoso chega e diz assim, não sei por que me trouxeram aqui. Esse povo, é mania desse povo, eu não sei por que eu estou aqui. A gente vai ter que No primeiro isso, e muito. transformar isso em eu estou aqui porque preciso. Você É o está entendendo? E isso não é fácil. primeiro. Não é fácil. Não é nada fácil. Por isso, como é que fica mais fácil? Fica mais fácil quando você atende em grupo, porque em grupo a vinculação é diluída, um ajuda o outro, né?
Agora, o atendimento individual é mais difícil, sem sombra de dúvida. Agora, para encerrar, doutora Júlia, a última perguntinha, para a gente finalizar. Que mensagem que você deixaria aqui para os familiares, os cuidadores, os profissionais, e sobre a importância aí de manter esse cérebro ativo em todas as fases da vida? Olha, para a família, eu acho que é preciso prestar muita atenção. Uhum. Porque, por exemplo, quando um quadro demencial vai se instalar, no caso da doença de Alzheimer, começa muito lentamente. E a tendência da família é dizer assim, tá velho, tá esquecido, esquece tudo porque tá velho, e não cai a ficha que ali pode já estar iniciando uma doença de Alzheimer. Diferentemente de corpos de Levy, que é o caso de Milton Nascimento, ou de demência frontotemporal, que foi o caso do Kubush, que é rápido. Mas a doença de Alzheimer é lenta, e às vezes a família demora muito para cair a ficha de que aquilo está acontecendo. E aí demora a buscar tudo. Aí já aproveita e fala quais os principais sinais que a família pode perceber. Principalmente o esquecimento. Né? Lembra-se mais de fatos do passado, tem uma questão da anomia, não lembra do nome, a agnosia, começa a não reconhecer as pessoas, mas o primeiro sintoma é o esquecimento. Começa a esquecer, se perde, começa a não ter muita noção de para onde está indo, sabe? Então, a família tem que ter muita atenção, porque se a família presta atenção no início e busca um geriatra para poder iniciar um trabalho, isso facilita a vida do paciente, do idoso. Sabe? Então, é preciso que a família tenha bastante atenção. E hoje a gente tem muita informação, então é mais fácil chegar a essa via. Agora, para os profissionais, o que eu posso sugerir, indicar, né? Sugerir. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que, sabe, tem que buscar bibliografia, tem que estudar, tem que buscar supervisão, tem que fazer cursos específicos dentro dessa área, porque é um campo novo. Eu falei, a longevidade. A espécie humana vive cerca de 120 anos, tá certo? E então, o que acontece? Essa espécie que vive tanto, ela se prolonga na vida. Então, nós estamos vivendo um momento em que o número de idosos é maior, é superior ao número de crianças. Cada vez mais. Então, é um público que vai precisar do atendimento psicopedagógico, psicológico, psiquiátrico, neuropsicopedagógico. A gente tem que estar pronto para atender, né? Agora é a vez. Você for pensar aí o que você está falando, no 120, né? Então, 60 mais está na metade, né? Está na metade, exatamente. 60 está na metade. Agora, que tipo de vida você tem? Não é. Né? Isso aí. Isso mesmo. Doutora Júlia, eu queria te agradecer por esse momento de contribuição, né? Um assunto que, às vezes, muitos familiares ainda, igual como você disse, não percebeu ainda, né? Às vezes tem um familiar ali próximo que está precisando, né? de um cuidado maior e tudo. Mas, assim, eu queria te agradecer por essas informações, foi muito esclarecedoras, questão da estimulação, da reabilitação, né? O quanto que quando a gente ouve, né? O quanto que aquilo ali mexe mais com a gente quando nós olhamos o próximo, né? Olhamos a pessoa que está idosa e aquilo ali passa a gente sente o que precisa cuidar melhor, né? Tanto, não é só do corpo, do físico, mas nós temos que cuidar da mente também, né? Porque é muito importante esses estímulos, não querer fazer as coisas e estimular a fazer, ou não, você precisa continuar, né? Porque muitos querem parar, não, agora eu não tenho mais idade para isso. Mas, assim,
tudo aquilo que é estímulo, que traz esse estímulo, né, do cérebro, é muito importante para o idoso, né? A questão da convivência, do social, muitas vezes querem isolar, mas é muito importante trazer eles de volta ali para a vida, né, ativa, por causa dessa funcionalidade, essa autonomia que eles precisam, né? Igual você falou, são muitos anos ainda pela frente, né? Nós não temos que olhar como 60 mais já está no final, né? Não, está no início de uma nova fase, né? Então, assim, eu queria te agradecer muito por esses momentos, né? Imensamente por ter aceitado, né, o meu convite para nos falar aqui um pouco mais desse assunto. Muito obrigada, viu, doutora Júlia? Eu que agradeço o seu convite, estou à disposição. Tá ok? Obrigada. Pessoal, Nada, queria Priscila. agradecer vocês pela participação. A live vai ficar gravada, depois nós vamos colocar lá no YouTube. Para quem não assistiu, né? Vocês podem compartilhar também com aqueles que não assistiram. Então, beijo para vocês, um grande abraço. Doutora Júlia, beijo para você. Você Obrigada. também, Priscila. Tchau. Tchau para todos. Boa noite.